Oi, pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo. Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o mestre Ascenso Saint-Germain. Então, como nós estávamos falando sobre os mestres ascensionados da grande fraternidade branca, esses mestres nada mais são que seres que vieram aqui como humanos, né, e conseguiram se regenerar. De que modo? Todos os 7 corpos deles. Então, não só vieram aqui sofrer na carne todas as emoções que o humano passa, mas evoluíram, né? Então foram encarnações proveitosas e de grande valia. E hoje deixaram um legado. De que forma? Eles evoluíram a ponto de não só expandirem as suas consciências, mas também o religarem maior com Deus, aumentaram sua conexão com Deus, né? De um modo assim que nem precisamos entrar, porque somos limitados a fazer referência sobre isso. Por si só, o estudo sobre os mestres da grande fraternidade branca nos trazem o seguinte: tudo na vida que está sob a égide de Deus, né, parte do princípio que deve haver ordem. Então existe, portanto, hierarquia. Na hierarquia divina, os mestres ascensionados de todos os 7 raios, então tanto mestre El Moryakan, né, que faz aí, ele é o Mahashohan do primeiro raio, o raio azul, o raio que com primor vem nos auxiliar com coragem, ânimo, fé, força, né? Logo em seguida vem o mestre do raio amarelo, dourado, que é o mestre Lantum. Já foi também Confúcio, né? Então, os mestres orientais, trazendo a dispensação dos raios da sabedoria em nossas vidas. Terceiro raio rosa, com mestra Rovena, né? Ela traz sobre o amor incondicional. O raio rosa traz sobre a questão da beleza, né? A beleza da compreensão, pois é a abertura do coração, o chakra cardíaco, que nos faz a conexão com todos os demais, né? Então é abertura literalmente. E vejam bem, pessoal, esses 3 primeiros raios, eles compõem a chama trina. Então, só fazer essa referência para outro dia, outro momento, falarmos a respeito só da chama trina. Continuemos aqui. Quarto raio, o raio da pureza, mestre Serafis Bey, o raio branco. Branco de pureza é o que, pessoal? É sua regeneração, né? É tornar-se puro. Logo depois do Serafis Bey, vem o raio quinto, de Mãe Maria, né? Do mestre Ascenso Hilarion. Então, mestre Ascenso Hilarion, aí com Mãe Maria e Arcanjo Rafael, né? Que eles trazem a dispensação do raio de cura, o raio verde. Logo em seguida, o sexto raio, que mestre Sananda, anteriormente, né? Uma das personalidades de Jesus Cristo, ele fazia a dispensação desse raio para nós, humanos, aqui na Terra. Então, na hierarquia divina, ele o comandava. Então, ele já o comandou. Sexto raio, né? O vermelho rubi, o raio da devoção. Então, hoje, quem é Mahashohan desse raio é Mestra Nada, que seria o mesmo também que Maria Madalena. Então, o sexto raio, nossa querida, maravilhosa, amorosa Mestra Nada, né? E tem também o sétimo raio, né? Daquele que eu vou aqui falar um pouquinho mais hoje, que é o Mestre Saint-Germain. Mestre Saint-Germain, dispensador do raio violeta, a chama violeta transmutadora, né? Que nos traz esse aprimoramento do ser, em evoluirmos, né? Em ressignificarmos karmas, né? Em transformar aquilo que é necessário ainda em nossas vidas. Ele, inclusive, se tornou, né, como ele é o dispensador dessa chama violeta aí do sétimo raio, aquele que está cuidando da transição planetária, que envolve só o planeta Terra? Não, que envolve também outros orbes, né, pessoal? Porque nós sabemos que na casa do meu Pai, como assim disse Jesus, há muitas moradas, né? Então não nos limitemos a
compreender que o mundo faz parte só daquilo que o nosso umbigo conhece. Então o mundo tem muito mais moradas. Então a transição planetária não é só aqui, né? Então eu trago aí referência a esse mestre maravilhoso, Saint Germain, que ele também foi José, pai de Jesus, né? Então, essas palavras elas vão como verdadeiros códigos de amor em respeito a todo o fruto colhido que eu já consegui contemplar sobre os meus estudos da Grande Fraternidade Branca. Então, o que eu trago referência para uma boa leitura de vocês. O livro de ouro de Saint Germain, com decretos valiosos. E eu falo, são mantras. Gil, o que é mantra? Existe a oração, né? Aquilo que você ora, que você põe para fora, oralmente. Existe a reza. A reza é algo naquele molde tal, que você repete diversas vezes. O mantra seria como se fosse, de fato, uma reza. E você, né, o que acontece? Ao ir mantrar determinadas palavras, elas têm poder. Já foi dito, pessoal, isso é bíblico. A palavra tem poder, desde a Gênese, né? Então, são decretos que você pode aproveitar para a sua vida. Além desse livro de ouro de Saint Germain, eu também trago referência desse livro aqui, da querida Carmen Ballesteros, né? Eu Sou Saint Germain. O pequeno grande livro da chama violeta em ação. Então, para aqueles que gostam de decretar, ou às vezes nunca fizeram, mas vão gostar, e acredite, é bênção. Então, ao invés de falar abobrinha, muitas vezes a gente fala abobrinha, né? Então, eu acredito que não é só eu aqui que sou imperfeita. Muitas vezes a gente, inclusive, decreta maldição em nossa vida sem saber. Quantas pessoas que não falam de vez em quando? Nossa, errei aqui. Como eu sou burra. Cancela, cancela, cancela. Quantas pessoas não falam isso? Né? Então, você está amaldiçoando sua vida. Aprenda a abençoar. Então, eu digo, se você fizer boas leituras aqui, em nada isso foge da essência de Jesus Cristo. Para aqueles cristãos, né, que pensam que devem se ater só àquilo que faz parte das doutrinas às quais eles estão inseridos religiosamente. Mas também há aqueles que não vislumbram a questão do Cristo como apenas no modo religioso, doutrinário, estejam também à vontade, tá? Então eu sou cristã, sou universalista e gosto mesmo de aproveitar as verdades da vida, independente, né, de como elas vêm. Para mim a verdade, ela vai ser apurada no seguinte crivo, que faz parte da minha compreensão, que é coerente? Carrega a essência, né, do Cristo? Então, se é coerente com verdades, é coerente com o que eu preciso, é coerente com um bem viver, é coerente com os princípios de vida que vão me auxiliar, que vão auxiliar o entorno, né? É uma ciência, é uma filosofia bonita, né? Tem a essência do Cristo, mais do que tudo? Se tem, maravilhoso, passou no teste. Isso aqui, então, eu diria, para você, buscador, esse livro é uma paz. É um livrinho de bolso, você pode carregar ele onde quiser. Então, muitas vezes, você pode estar até, sei lá, na fila de um banco, tá guardando algo que ele está demorando. Ao invés de fomentar a crítica, né? Agora há pouco, todo mundo que está na fila, nossa, como isso aqui demora. Nossa, emana chama violeta, gente. Lá na fila mesmo você vai poder, né, acalmar a mente daqueles pensamentos, né, que estão ali de todo mundo em volta e tá piorando mais ainda a situação daquele trabalhador que está lá aguardando para te chamar. As coisas lá às vezes estão um tanto quentes demais, vai arrefecer, né, os ânimos de todos, vai emanar uma boa energia nesse entorno, né? Então vai fazer o quê? Mantras. Precisa de carregar o livro? Não. De repente você já vai estar você já saberá, né? Aos poucos, não que tenha que decorar, porque eu acredito que nada decorado é bom, né? Você esquece, se você não praticar. Então, no fundo, você vai aprender, porque você vai aprender o motivo de cada palavra imantrada. Então, quando você faz um mantra, e é relevante também dizer o seguinte, não sem antes mostrar também outra referência que eu gostaria, que é esse aqui, né?
E olha que bonito, tem até a imagem do seu eu divino atrás, que é assim que você deve imaginá-la, viu, centelhas? Aqui, ó. Então tem você, né? E olha só, aos poucos você vai aprendendo um pouco mais sobre isso. Você aqui, ó, na chama violeta, né? Então aqui, ó, seu eu sou e o ser crístico, a iluminação. Então, esse é o livro Decretos de Coração, Cabeça e Mão, divulgado por Elizabeth Clare Prophet. Elizabeth Clare Prophet é membro da Summit Lighthouse, lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil também tem, viu? Por exemplo, em São Paulo, Pontes para a Liberdade, né? Eu, como moro longe, até hoje nunca pude ir pessoalmente. Então, são essas 3 referências que eu trago por enquanto. E quero ainda dizer o seguinte: imantrar é você abençoar sua vida. E agora eu vou falar uma coisa muito especial. Quando você recita um mantra, como que você beneficia a sua vida? Literalmente, você libera midi-chlorians de amor. De que forma? Você acessa aquela palavra que foi dita inicialmente. Por exemplo, eu vou aqui trazer um mantra e que ele faz jus a essa questão, né, tão falada aí da presença divina. Eu sou dos mestres ascensos, para vocês verem que Jesus, o Cristo, ele já era dispensador do 6º raio. Na Bíblia tem uma ocasião que perguntam quem ele é. E ele diz: eu sou. No momento onde ele fala que, em verdade, ele já era até mesmo antes de Abraão. E ele diz: eu sou. Tá? Não lembro exatamente desse versículo, mas Jesus imantrava alguns decretos, como, por exemplo, esses vocês também vão se lembrar. Eu sou a ressurreição e a vida. Gente, esse mantra é poderoso. Às vezes você está passando algum momento de doença física ou algum burilamento emocional, né? Alguma injúria a nível mental, não está conseguindo produzir, né? E mantra isso. Começa a mantrar assim que você acorda. Eu sou. Só de você falar eu sou, né, antes de todas as outras frases, porque o eu sou precede todas elas. Porque quando você fala eu sou, logo você já está em conexão com Deus, você abre esse caminho no sentido lógico, né, de potencializar em respeito de trabalhar todos os seus vórtices de força, os seus chakras, né? Então é uma busca maravilhosa. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Então, prova que você é a sua própria regeneração. O segundo, que você tira proveito do ser que você é. O pão da vida se nutre de quem? Do amor de Deus, né? Então, eu sou um ser de chama violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Então, agora nesse momento, faço referência a esse mantra, né? Que faz parte da dispensação divina de Saint-Germain. Eu sou a divina opulência feita presente, aqui e agora, para o meu uso. Saúde, bem-estar e prosperidade em todos os aspectos. Então, centelha, você que ouviu isso, o que isso tem de ruim? Eu acredito que nada, né? Muito pelo contrário. Então começa a decretar amor na sua vida, começa a vivificar o seu espírito e auxilia a tranquilizar aquelas pessoas que estão um tanto tristes aí nesse período de transição planetária. Auxilia aquelas pessoas a passar melhor por esses momentos que não serão fáceis. Na verdade, né, podem ser até um tanto difíceis, porque Deus é soberano e Ele respeita o livre-arbítrio do filho dele, de cada um. Então, esse tipo de assunto é muito para a cabeça de alguns, mas para aquele que já quer ser buscador, de pouco em pouco, ele pode levar isso para os seus,
e para a sua própria vida. Então acredite, isso é paz, amor e luz, tá? Isso é sabedoria plena. Queira adentrar nas vivências do que confere você identificar-se com o seu eu sou, a cada vez mais. Então, nós vivemos essa vida já com muitas dificuldades. Por que então não colocar, vamos dizer, essa dificuldade em prol de algo consciente, né? Porque nós vivemos essas dificuldades a que eu citei primeiramente por conta de ignorâncias, né? Então, aprenda pelo amor, ao invés de aprender pela dor. Aprenda sendo um buscador. Aprenda, de fato, querendo entrar mais nesse jogo da vida, de saber quem você é. Então, é isso. Quando você em mantra eu sou, você está acessando um quanto energético que já é, como que eu posso dizer, ativado no universo. Existe uma memória em relação a esse mantra, por exemplo, eu sou a ressurreição e a vida. Quando você faz isso, quando você fala isso, quando você repete, né, sempre múltiplos, né, de 3, você está com potencial acessando aquele quanto energético que foi decretado pela primeira vez. Então, os mantras são palavras vivas, né? Então, independente se Jesus citou lá atrás, você citando hoje, você acessa todo aquele potencial que contém aí nessas palavras. Então, elas não são simples palavras. Ela é pura energia, né? Esse mantra é pura energia. Essas palavras têm um vigor tal que foge à nossa compreensão, mas que basta saber isso e você fazer um simples teste. Eu te digo, sua vida vai começar a melhorar. Porque, de alguma forma, se você está ouvindo até aqui, isso é benéfico para você. De alguma forma, o universo te conectou aqui. Então, aproveita com potencial isso, tá, pessoal? Então, meu muito obrigada para quem esteve aqui até o momento, né? E, como sempre eu digo, se valeu para você, tem valor também para outras pessoas. Então, dê seu like, né? Comenta, compartilha. E a você toda gratidão, centelha divina. Muito amor e muita luz nos caminhos dos seus. Namastê.